Gente, o vídeo de hoje vai ter 4 assuntos, mas não se preocupem, não vai demorar demais, vou fazer tudo muito sinteticamente, porque são temas já corriqueiros, mas vale a pena chamar a atenção deles. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, em primeiro lugar, hoje o governo argentino divulgou, o Instituto de Pesquisas Argentina divulgou a queda da inflação, preços ao consumidor daquele país, pelo quinto mês consecutivo. Foi em maio de 4,2%, que é um percentual extremamente elevado, mas, gente, comparando com o que estava em dezembro do ano passado, quando o atual presidente Javier Milei assumiu o poder, estava em 25,5%, podemos considerar que foi uma grande vitória, pelo menos parcial nesse aspecto inflacionário, uma queda, uma desaceleração tão forte dos índices de preços deles. Lógico que isso aí traz efeitos colaterais, houve um aumento da pobreza naquele país, mas vamos pensar o seguinte, pessoal, há uma inflação como predominava acima de 15% antes da mudança de poder, ninguém realmente, especialmente aqueles que viviam de salários, estavam realmente seguros do que ia fazer com o seu dinheiro ou quanto seu dinheiro ia durar no decorrer do mês. Sim, por conta dessa política econômica liderada por Javier Milei, os índices de pobreza aumentaram de maneira bastante intensa nos últimos meses no país vizinho, mas aparentemente está ocorrendo ou está se vislumbrando uma solução, uma luz no final do túnel, e talvez alguns meses de condições de vida piores compensem se a inflação argentina ou se os preços argentinos voltarem a uma estabilidade, e aí o país vai começar a ter condições novamente de se desenvolver. Lembrando, Javier Milei conseguiu esse resultado basicamente cortando subsídios, enxugando o tamanho do Estado ou os gastos da administração pública, que realmente estouraram a boca do balão na gestão passada. Espero que tudo continue dando certo por lá, e depois desse sofrimento que o povo daquele país está passando, venha o que eu acho que vai acontecer, um período de mais bonança, mas tem que ver se isso aí tem realmente consistência no longo prazo, o que é muito cedo para dizer nesse momento. Espero que sim, mas não posso garantir, não ponho minha mão no fogo de que essa experiência vai ser coroada de pleno sucesso. Pode haver problemas à frente? Pode, mas estão ocorrendo avanços agora na direção de um provável futuro melhor? A resposta é sim também. Depois, uma outra novidade muito legal que está acontecendo foi um anúncio da Amazon, do Jeff Bezos, de que eles vão oferecer uma internet por satélite parecida com aquela que o Elon Musk comercializa aqui no Brasil via Starlink, e é uma novidade muito boa porque isso representa aumento de competição aqui no mercado brasileiro. Sim, ainda predomina as tradicionais operadoras de celular, que também comercializam internet, além de alguns outros provedores, mas o fato é o seguinte: internet via satélite parece que vai ser uma grande opção no futuro e provavelmente vai pressionar os preços aqui no Brasil para baixo, o que é uma coisa boa para todos os consumidores, para todo o país. Melhor acesso a menor custo. Quer coisa melhor que isso? Então seja bem-vindo o sistema de internet via satélite da Amazon. E depois de tantos dias com o dólar aqui no Brasil disparando, a desvalorização da moeda brasileira frente à moeda norte-americana superou a 10% no decorrer de 2024, hoje o chamado mercado deu uma folga para essa valorização que vinha sendo cada vez mais intensa da moeda norte-americana. Esse aumento do dólar, na verdade, ele está associado a uma questão especulativa de falta de confiabilidade na política econômica do governo, em função de algo que eu já falei diversas vezes, que é a instabilidade fiscal do governo federal. Gasta mais do que arrecada, está arrecadando com um crescimento bastante intenso, isso aí significa aumento da carga tributária, mas mesmo assim não estava segurando, não estava botando um pé no freio nas despesas, e as próprias autoridades máximas do Executivo Federal falavam que isso não seria necessário, que isso não ia acontecer, e tal situação gera um aumento do endividamento público do Brasil, que está em patamares, diríamos assim, preocupantes, não é desesperador ainda, e esse endividamento deixa as pessoas que investem no Brasil com um pé atrás ou com os dois olhos bem arregalados.
tremendo de medo pelo que pode vir por aí. E aí, cedendo a pressões, o ministro da Fazenda declarou hoje que realmente o governo federal vai começar a estudar maneiras de contingenciar um pouco os gastos. A expressão dele, o que ele afirmou, é que a equipe econômica vai intensificar a agenda de trabalho em relação aos gastos públicos e que deve focar na revisão das despesas nas próximas semanas. Bastou um sinalizador um tanto quanto tênue, um tanto quanto vago como esse, para que o mercado financeiro, os agentes do mercado financeiro se acalmassem e dessem uma folga para o ministro da Fazenda. Será que realmente o governo federal vai começar a contingenciar ou controlar melhor os gastos? Espero que sim, porque senão quem vai pagar muito, mas muito caro somos nós, sociedade brasileira, somos nós contribuintes. Lembrando que mesmo quem não paga imposto de renda é contribuinte sim, porque recolhe em todo produto ou serviço que consome algum tributo que vai preencher os cofres municipais, estaduais ou da União, da Federação, que é o mais guloso de todos, ou pelo menos tem sido o mais voraz de todos nos últimos anos. E agora, para finalizar, o último assunto do Fora de Curva foi uma coisa que foi antecipada ontem no nosso vídeo, diz respeito ao desempenho do comércio varejista brasileiro no mês de abril. Como nós comentamos ontem, indústria e serviços registraram de abril agora de 2024 frente a abril de 2023, elevados percentuais de crescimento, o que aparentemente havia rompido com uma tendência ou com um sinal claramente de retração do mercado produtivo no Brasil no mês de março. Serviços teve um crescimento acima de 5%, quase 6%, indústria também teve uma alta maravilhosa, em torno de 10%, e agora o resultado do comércio varejista ampliado mostrou que, de novo, entre abril agora de 2024 e abril de 2023, o volume de vendas aqui no país aumentou 4,6%. Pô, isso é muito, frente a uma queda em torno de 2%, 2,6% em março. Isso é um desempenho, olhando de uma forma, diríamos, aparente, bastante significativo. Mas vamos lembrar o que aconteceu. O último mês de abril, ele não teve Páscoa, a Páscoa foi para março. Isso significa que, comparando com abril do ano passado, que sim teve Páscoa, e talvez algum outro efeito de calendário, nós tivemos o quê? 2 dias úteis a mais em abril de 2024 do que abril de 2023, fazendo com que esses 2 dias úteis significassem 10% a mais de dias de trabalho, 10% a mais de dias de produção. Então, se a economia, ou se o varejo, no caso agora, ficasse estagnado, o crescimento natural seria de 10% no volume de vendas. E o que aconteceu? Cresceu 4,6%. Então, o que nós podemos concluir? Se algo que deveria crescer 10% para ficar estagnado cresce apenas 4,6%, isso significa o quê? Média diária de queda das vendas. E é isso que nós temos que prestar atenção para não mascarar a realidade com números que eventualmente, ou percentuais que eventualmente não retratem a realidade por alguma coisa excepcional, como foi no caso o maior número de dias úteis em 2024, em abril de 2024, frente ao mesmo período de 2023. Um destaque positivo, quem cresceu em termos reais de maneira significativa, ou seja, mais de 10%, nós podemos colocar móveis 11,4%, então 1,4 ponto percentual acima do que seria esperado com estagnação. Depois nós temos equipamentos de informática e escritório 10,6%, mas quem realmente bombou aí no mês de abril foi produtos farmacêuticos com uma alta de 25%. É lógico que em real tira os 10%, vai ficar em torno, não vou fazer o cálculo exato, mas vai ficar em torno de 15%, que é um desempenho vigoroso, mas dentro de um contexto apenas de um único gênero do comércio brasileiro. E além disso, destaque positivo em abril também para veículos com crescimento de 28,8%, repetindo de novo, não vou me cansar, porque isso é importante, descontando o número maior de dias úteis que ocorreu entre abril de 2024 e 2023.
Isso aí, em termos reais fica em torno de 18,8%, o que também é um desempenho bastante poupudo, mas frente a uma base comparativa um tanto quanto questionável. E também lembrando de grandes novidades do setor automobilístico brasileiro, especialmente no mês de abril, com a chegada de muito, mas muito carro chinês a preços mais compensadores ou mais competitivos do que a produção nacional. E, gente, como eu prometi, esse é um vídeo bastante ágil, bastante rápido, então estou encerrando o Fora de Curva agora, mas não posso me lembrar de pedir para vocês não esquecerem de deixar o like, o compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, e aquelas pessoas que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço convite para inscrição. Um forte abraço a cada um, até breve, tchau pessoal!